pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Laís Lima, você está no Boas e Books e hoje a gente vai falar sobre Astronauta Magnetar e Astronauta Singularidade. É isso aí, os dois volumes do Danilo Beruti do selo Gráfico MSP que recriam a história do nosso astronauta de roupa e nave de bolinha. Quer ver? Continua comigo depois da vinheta. Mundos opostos, diria um neófito, o de um navegador e o de um astronauta. Oceanos vastos de movimentos internos mais finitos e agarrados pela gravidade a um pequeno planeta curiosamente dotado de vida. Eis o habitat dos nautas que viajam por mar. Ao contrário, o dos viajantes do espaço, mais que vasto ou desconhecido, mostra-se infinito e livre de atrito e gravidade. No entanto, seguramente a experiência do pleno isolamento em ambos não será diferente. Esse texto que vocês ouviram é do Amir Klink, navegador e escritor, e está aqui no Astronauta Magnetar, na sinopse dele. Astronauta Magnetar e Astronauta Singularidade são dois volumes do selo Graphic MSP que recontam ou recriam a história do nosso tão conhecido astronauta criada pelo Maurício de Souza. Essa releitura do astronauta teve a sua história e a sua arte feita pelo Danilo Beruti. Danilo Beruti é um publicitário paulista e quadrinista conhecido pelos seus trabalhos em Necronauta e São Jorge. Sua arte é única e bem característica, daquele tipo de arte que agrada a qualquer um. As cores maravilhosas dessas duas edições foram feitas pela Cris Peter, muito conhecida também pelo seu trabalho em Casa Nova e Fundação Futuro. Mas antes da gente falar da recriação do astronauta do Danilo Beruti, vamos falar do nosso astronauta. O nosso astronauta de roupa de bolinha e nave de bolinha. Astronauta Pereira, integrante da Brasa, Brasileiros Astronautas, foi criada pelo Maurício de Souza em 1963. No início ele aparecia em tirinhas do Diário de São Paulo ou em páginas coloridas dominicais. Antes mesmo do Brasil sonhar em ter um astronauta, o nosso querido Marcos Pontes, o nosso astronauta dos quadrinhos já navegava pelo espaço, solitário, em busca de novas descobertas. E é exatamente o tema solidão que o Danilo Beruti trabalhou em Astronauta Magnetar. Em Astronauta Magnetar, o nosso herói tem a missão de pesquisar um corpo celeste chamado Magnetar. Imagina o Sol, gigantesco, mais do que gigantesco, comprimido em uma massa minúscula, para o tamanho dele, claro. Essa massa maciça, com escudo semelhante ao escudo de um diamante, é carregada de radiação e de um campo magnético monstruoso. O astronauta sai nessa missão em pesquisa do Magnetar, que é mais ou menos isso aqui. Olha que cor maravilhosa que a Cris Peter deu à arte fantástica do Danilo Beruti. E lá, por causa do campo magnético e da radiação encontrada nesse corpo celeste, ele perde a comunicação ao interferência na nave, na comunicação da nave, ele perde a comunicação com a base aqui na Terra. Como se não bastasse essa interferência na comunicação, ele tem que se virar por conta própria, um asteroide acaba caindo perto da nave dele e acaba destruindo a nave do astronauta. E aí, além de ele ter que pesquisar o Magnetar sozinho, ele vai ter que lutar pela própria sobrevivência sozinho no espaço, como um náufrago. Por isso a sinopse do navegador Amir Klink na contracapa do livro. E é exatamente esse tema da solidão que o Danilo Beruti vai trabalhar aqui, um tema que já é explorado nas histórias do Maurício de Souza, só que lá na história do Maurício de Souza ele é carregado de humor, então a história fica um tanto quanto mais leve. Aqui o Danilo Beruti deixa um pouco esse humor de lado, justamente para trazer a emoção e o sofrimento que o astronauta passa como um náufrago no meio do espaço, no meio do nada, tentando sobreviver. Você tem ideia do que é passar 5 meses no meio do espaço, sem comunicação nenhuma com ninguém, tendo que lutar pela sobrevivência e lutar pela sua sanidade também? Essa história do astronauta é carregada de emoção e a gente sente na pele, como se fosse o próprio astronauta, o sofrimento que ele está sentindo sozinho, isolado
lá no espaço. O enredo é fantástico. Depois que o astronauta fica sozinho, a gente começa a ver os pensamentos dele e o que ele tenta fazer para preservar sua sanidade mental. É uma história que não agradou tanto a algumas pessoas por não ter tanta ação. A história é um pouco mais parada. Em compensação, uma história carregada de emoção, carregada de sentido de vida, de busca por quem o astronauta é e por que ele precisa sobreviver. As cores e as ilustrações tendem mais para o azul e para o rosa, o roxo. Olha isso aqui. E é aí que começa o Astronauta Singularidade. Aqui é uma sequência praticamente direta do Astronauta Magnetar. Ele começa com o astronauta em uma consulta psicológica e a psicóloga está avaliando ele para ver se ele ainda tem condições de continuar no espaço, cumprindo as missões que ele precisa cumprir. Acontece que o astronauta, ele insiste em dizer que ele não tá louco, que ele já melhorou, que ele tem condições sim de voltar para o espaço. Aí então ele é surpreendido por uma nova missão. Dessa vez uma missão de outro país, mas ele precisa ir porque a nave dele é importante nisso. E essa missão é em pesquisa a um buraco negro. As duas edições do Astronauta trazem muito conteúdo científico mesmo. No Magnetar ele explica cientificamente o que é o Magnetar, é uma estrela de nêutrons que vai explodir, e aí essa explosão torna um corpo celeste maciço e tem aquilo tudo que eu já expliquei para vocês. E aqui ele explica também o que é o buraco negro, só que no Singularidade ele não explica tanto quanto no Magnetar. No Magnetar tem umas 3 páginas só de explicação do que é o Magnetar. O astronauta então ele vai para essa missão, só que ele precisa levar mais 2 tripulantes. A psicóloga, que começa a história avaliando ele, e um major, um misterioso astronauta também de outro país, um gringo lá, que tem que ir com ele. E a missão de avaliar o buraco negro é desse major. E é aí que começa a aventura do astronauta buscando esse buraco negro, e esse misterioso major tem um papel muito importante aqui nessa HQ. Eu posso dizer que essa história é muito mais carregada de ação do que o Magnetar. Isso vai agradar algumas pessoas, mas vai desagradar outras, tipo eu. Por que que essa história não me empolgou tanto com o Magnetar? E eu confesso que as histórias do Maurício de Souza, do Astronauta, geralmente eu pulava, porque eu sempre achei meio chatinha. Só que, por incrível que pareça, o Astronauta Magnetar foi a minha Graphic MSP favorita até agora. Eu digo até agora porque eu ainda não li Bidu Caminhos, porque eu sei que eu vou chorar horrores. Então eu tenho que me preparar psicologicamente para isso. Eu fui numa expectativa altíssima para ler Singularidade, porque o Magnetar tinha sido a minha Graphic preferida. Só que aí eu reconheço que a Astronauta Singularidade é uma história, um enredo muito bem feito, muito bem escrito. As cores e a arte não precisa nem falar, é sem comentários. E a história também é muito bem escrita. Só que o estilo do Danilo Beruti em contar essa história mudou completamente. É uma opinião minha. Eu tenho a consciência de que muita gente vai gostar e vai preferir ainda a Singularidade do que o Magnetar. O Astronauta Magnetar é muito mais imersivo no drama que o astronauta vive sozinho no espaço. Então ele tem muito mais filosofia, muito mais sentimento carregado na história do que o Singularidade. O Singularidade é focado na ação, na luta entre o astronauta e outras pessoas no espaço. Mas o principal fato que me fez não me empolgar tanto com Singularidade foi que eu não me apeguei tanto ao astronauta como aconteceu na leitura de Magnetar. Porque o nosso herói aqui, ele cai em alguns clichês que não precisava ter. Por exemplo, a relação e a lembrança que ele tem de Ritinha aqui no Singularidade. Ele também tem lá no Magnetar, só que aqui é tratado de forma muito mais clichê do que lá. Tem uma pontinha de romance aqui no Singularidade, que eu não vou dizer como acontece isso, mas eu achei isso também muito forçado. Eu posso dizer que o Astronauta Magnetar foi épico, muito além do bom. O Astronauta Singularidade foi uma graphic ok, muito bem escrita também, além da arte e as cores continuarem no nível épico. Mas não foi tão empolgante como o Magnetar. Caiu em alguns clichês,
Resumindo, eu senti que o Danilo Berutti quis manter uma zona de conforto que vai agradar a maioria das pessoas que gostam mais de uma história de super-herói ou de uma história de ação, uma história que envolva mais movimento. Coisa que não aconteceu no Magnetar, e isso acabou desagradando algumas pessoas. Uma coisa que eu sinto falta na recriação do Astronauta, mas eu acho que foi uma opção do Danilo Berutti deixar dessa forma, foi que no Astronauta do Maurício de Souza ele tem uma pegada de humor. No Magnetar eu percebi exatamente o porquê que ele deixou esse humor de lado, justamente para pegar a emoção do personagem. Mas aqui no Singularidade ele poderia ter colocado isso, porque o estilo de história é outro, completamente diferente. Eu dei 5 pro Astronauta do Magnetar, foi a minha graphic preferida e continua sendo. E eu dei, infelizmente, 3 estrelas por Singularidade, apesar de eu continuar afirmando. Eu reconheço que a história e o enredo é muito bem elaborado, mas comparado, e não tem como a gente não comparar, porque é do mesmo autor, é do mesmo selo, e é uma continuação, comparado com o Magnetar, o Astronauta Singularidade fica um pouco abaixo. Enquanto o Astronauta Magnetar pende um pouco pro azul, aqui a gente vê muito mais tons de rosa. Tem uma página aqui, gente, que eu fiquei uns 10 minutos olhando pra... Deixa eu ver se eu acho. Olha isso aqui. Eu fiquei uns 10 minutos olhando pra essa página. Sim, admirando um quadro no museu, sabe? Então é isso, pessoas. Recomendadíssimo Astronauta Magnetar e Astronauta Singularidade. Os dois têm um enredo muito bem feito. Quem lê os dois vai perceber aquilo que eu falei, da diferença de estilo de história, da diferença que o Danilo Berutti deu pra o clima de uma história e o clima da outra. Eu tenho essas duas edições aqui. A minha Singularidade é capa dura e o Magnetar é capa cartonada. Quem tem toque deve estar morrendo nesse momento, mas não pude fazer nada, tá? Eu fui comprar o Magnetar e só tinha dessa capa. E eu falei, eu tenho que ler esse troço aqui, então eu vou comprar assim mesmo. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, aperta aquela mãozinha que tá ali embaixo assim. Comenta aqui embaixo também se você já leu o Magnetar, se você já leu Singularidade, o que você achou das duas graphics, se você gostou mais de uma do que de outra. Se você acha que é isso mesmo que eu falei, a questão do estilo de uma história, do estilo da outra, que vai agradar mais a uns do que a outros. Se inscreve aqui também no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão vir. Vai vir muita novidade aí também. Eu sei que eu tô devendo muita resenha para vocês. E tags também, já tem 3 tags aí que o pessoal tá me pedindo para fazer. Eu vou fazer. Tenham paciência, fé em Deus que o mundo é nosso. É isso, pessoas. Um abraço, que Deus te abençoe e fica na paz. Tchau!